Olha, desde segunda-feira estamos conversando, refletindo sobre ser generoso. Ser generoso que é uma grande virtude e a gente aprende desde pequenininho e durante todo o processo de vida, durante a nossa conversão, a gente compreende o que é ser generoso. A olhar o outro e a olhar o mundo e não pensar que tudo é só para mim, mas que eu preciso servir, que eu preciso acolher e que eu preciso ser generoso. A generosidade é uma grande virtude. E olha, os estudos apontam como faz bem para a vida ser generoso. Ser bom para o outro me gera uma saúde mental, física, me faz bem, me dá sentido de vida. Ser generoso, conquistar essa virtude me faz ter uma qualidade de vida e me faz me aproximar também de Deus. São só vantagens. Padre, eu acredito que não tem problema em ser generoso, né? Não, jamais. Ser generoso é ser semelhante a Jesus Cristo. Nós sempre temos uma ejaculatória na igreja que diz: Jesus manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Então ter o coração semelhante ao dele é ser generoso, é lindíssimo, sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. E olha, ser generoso não é só você dar a um objeto, né, que seja visível aos olhos, mas dar aquilo que seja mais próximo do coração. Dar um objeto que algo material que seja apresentável, né, visível a todos, não só isso, mas dar um pouquinho de atenção, né, transmitir uma boa energia, escutar, acolher, dar atenção. Às vezes o outro está querendo falar com você e você só está querendo falar mais que o outro. Seja generoso na escuta, seja generoso na sua atitude, no seu acolhimento. E isso está associado a você viver muito mais. Quanto mais generosos somos de coração, a gente vive mais. Que não seja essa generosidade mental, pensada, mecânica. Deixa eu ser generoso para eu ganhar. Deixa eu ser generoso para Deus olhar para mim. Não. A generosidade ela é espontânea. Abra o coração e peça a Deus essa graça de ser generoso. Olha, na palavra de Deus, em Lucas capítulo 10, versículo de 30 a 35. Lucas capítulo 10 e o versículo de 30 a 35. Vamos ler um pouco mais sobre isso, aprender mais na palavra de Deus e Padre Queimado vai nos ajudar a compreender melhor o que Deus tem para nós no dia de hoje. Vamos ler. Retomando a palavra, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de assaltantes que roubaram tudo o que tinha, agrediram-no a pauladas e fugiram, deixando-o quase morto. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele e, ao vê-lo, teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos em suas feridas, derramando óleo e vinho, depois montou-o em seu próprio animal, levou-o a uma pensão e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e, entregando-as ao hospedeiro, disse-lhe: Cuida dele, e o que gastares a mais, na volta eu o pagarei. Meus queridos irmãos e irmãs, esta é uma passagem muito conhecida do Bom Samaritano, Lucas capítulo 10, todos, né, conhecem, mas como o próprio Jesus dizia, né, a palavra do Senhor muitas vezes é como um baú. Eu abro aquele baú e tiro coisas novas e velhas, ou seja, o baú é o mesmo, a palavra é a mesma, só que quando eu abro eu vejo novas coisas ali também. Então o Bom Samaritano hoje apresenta muitas coisas boas e bonitas para nós, talvez que nós não tínhamos prestado atenção ainda. Estamos falando de generosidade, talvez uma palavra que venha do latim, é para todos, ou seja, quando eu sirvo a todos. A Dani falava no início, realmente temos que servir, acolher, e essa é a pergunta que fazemos, né? Servir a quem? Acolher a quem? Não podemos somente acolher e servir a alguns, né? Porque são nossos queridos, porque são do nosso lado, porque eu me dou bem, porque eu olho para a pessoa, vai com a minha cara, né? A pessoa, como eu sempre dizia no seminário, né? Cheirosinha, bonitinha, aquela pessoa assim eu sirvo. Não. As pessoas, em geral, precisam ser servidas. E o bom samaritano é exatamente para nós pensarmos nisso. Será que nós somos bons somente para algumas pessoas? E a outras pessoas nós realmente deixamos de lado, desprezamos? O bom samaritano, Jesus, está contando esta parábola, ou seja, uma história criada, né, para responder a uma pergunta de um mestre da lei. Quando Jesus responde para ele, né, amar o seu próximo como a si mesmo,
ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Jesus está então ensinando tanto aquele mestre como a todos nós. Todos nós estamos sendo ensinados quem é o nosso próximo. Então ele começa essa historinha, né? É uma parábola, dizendo, né, este homem que vinha do templo, possivelmente, porque vinha de Jerusalém, e depois nós vamos ver que desce um levita, desce um sacerdote, ou seja, parece que vinha do templo, né, talvez nas orações, cumprindo os rituais do templo. Ele é atacado pelo seu próprio povo, ou seja, esses malfeitores são judeus como ele, porque estavam ali na região de Jericó, no meio entre Jerusalém e Jericó, estão com seus parecidos, né, as pessoas que são iguais, judeus. Então deixa um homem ali quase que morto. E aí passa um que é diferente, né? Os samaritanos. Já passou o sacerdote, já passou o levita, que talvez estivessem rezando juntos lá no templo, né? Tudo na mesma casa, mas estão com muita pressa e não querem se envolver com os problemas. Aí passa então aquele que é diferente, aquele que é totalmente desprezível aos olhos dos judeus. E nós precisamos pensar também, Jesus não diz isso, mas para o samaritano o judeu também é desprezível. Então quando ele passa e vê aquele judeu caído, ele poderia ter passado adiante falando, graças a Deus, né? Deus está castigando por ser judeu. Agora o samaritano não, ele tem compaixão, uma palavra muito importante, que significa sofrer junto. Ele sofre as dores daquela pessoa, ele sente na pele o que aquela pessoa está sentindo. Então ele é generoso, ele se entrega totalmente. Ele toma aquela pessoa com muito carinho, leva, esquece, né, dos acidentes, né, que ele é judeu, que estão brigados, né, séculos e séculos de briga dividem a Samaria e a Judéia, e leva então e cuida daquele homem. E certifica-se de que aquela pessoa vai ser bem tratada, porque no outro dia volta e retorna e se preocupa com o ser humano. Olha quanto aprendizado nós podemos tirar daí. Convido vocês hoje a pensarem. Qual a pessoa, porque existe isso, né, o preconceito no nosso coração, nós precisamos combater todos os dias. Uma pessoa, um grupo de pessoas com o qual você tem mais dificuldades. Sei lá, talvez numa outra igreja, talvez a pessoa que é diferente, não sei lá, na sua sexualidade, na pobreza, talvez uma pessoa que está lá, um mendigo, você passa na rua e já tem um monte de preconceitos, talvez, né, a sua própria vizinha que veio de um outro estado do Brasil. Então nós temos muitas coisas que a gente precisa, né, ir podando na nossa vida. Pense numa pessoa ou talvez num grupo com o qual você tenha mais dificuldade de lidar e pense, será que nessa pessoa estivesse precisando, né, quase morrendo ali, necessitando da sua ajuda, você esqueceria todos os acidentes e deixaria o seu coração cuidar? Ou ainda mais, a pessoa talvez que vai cuidar de você, quando você estiver lá no fundo do poço, seja uma dessas pessoas com as quais você tem mais dificuldade. Então nós vamos aprender a ser generosos, é isso que pedimos no dia de hoje. Que o Senhor abra o nosso coração para derrotarmos todos os preconceitos que nos fazem realmente lá estar no fundo do poço. O preconceito nos leva no fundo do poço e descaracteriza a nossa semelhança com Deus. Cada vez que eu tenho preconceitos, desprezo, maltrato, passo e vejo o sofrimento e vou adiante, eu descaracterizo a minha semelhança com Deus, eu me afasto totalmente de Deus. Sejamos bem próximos de Deus com o coração semelhante ao de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos hoje, com vontade de mudar de vida, ser melhores a cada dia, ser generosos. Vamos rezar esta oração tão linda que fala do mistério da encarnação, quem Maria está trazendo no seu ventre. Agradecemos a Maria e pedimos a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar a oração mais perfeita, a excelente oração. A Pai Nosso, porque saiu dos lábios do próprio Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.